Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês agora nas aulas do 7º ano aí de História, né? História aí da colonização da América Espanhola. Observe o seguinte, viu? Vamos usar os termos aí. Semana passada a gente tratou sobre a conquista da América Espanhola. Agora a gente vai entender um pouquinho da colonização da América Espanhola, né? Vimos o que? A chegada dos espanhóis aqui, quando eles descobriram, teoricamente, as Américas, depois como eles conquistaram as Américas, e agora a gente vai ver o sistema de colonização das Américas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olha só, a primeira coisa, a gente tem que observar a extensão territorial aí do continente da América, do continente americano, né? E das terras pertencentes aí à América Espanhola, né? Observe que ela era bastante extensa. Se a gente observar também o Tratado de Tordesilhas, que passava por aqui, a gente observa também que uma grande parte do território brasileiro, do futuro território brasileiro, que até então não existia, né? Ele fazia também parte dos domínios espanhóis, né? Então a gente observa tudo isso aqui. Para poder ajudar na administração aí das colônias espanholas aqui na América, eles dividiram ela, né? A gente vai ver uma divisão que vai ocorrer também na América Portuguesa, mas preste bastante atenção, porque muita coisa a gente estuda aí da América Portuguesa, né? Desde o descobrimento até a colonização e tudo mais. Porém, da América Espanhola, a gente começa a entender um pouquinho melhor a partir de agora. Então, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção aqui nesse detalhe, certo? Ela vai se dividir em 4 vice-reinados, né? Que eram uma administração mais presente ali, era um sistema administrativo mais presente, porque eram áreas locais estratégicos de produção de ouro e prata. Então a gente tem que observar tudo isso aí. A importância dos vice-reinados era bastante grande. Tanto é que era o quê? Era chamado de um vice-reinado. Então você tinha um reino principal e você tinha que ter o quê? Um vice-reinado também. Então, olha só. Vice-reinado da Nova Espanha. Aonde? Na região do México. Ali onde a gente tinha o quê? Os maias e os aztecas, né? Lembra, né? Importantes produtores de ouro. Então, era a importância aurífera, né? Da conquista de metais preciosos aí no vice-reino da Nova Espanha. Olha só o nome desse vice-reino, né? Então, vamos lá. Um próximo vice-reinado que a gente vai ver aí é o vice-reino da Nova Granada. Tudo isso aí eram cidades, né, locais importantes aí no território espanhol, que vai ter essas adaptações aí também para as localidades da América. Então, vice-reinado da Nova Granada ali, basicamente ali parte, ou bem próximo ali, do Império Azteca também, que era um importante produtor de prata, né? Os povos aztecas, né? Os povos incas, eles eram importantes produtores, né? Exploradores aí de quê? De prata. Então, temos ali próximo a ele, né? O vice-reinado da Nova Granada, o vice-reino do Peru, né? Que ali era a parte onde nós tínhamos ali também a exploração de metais preciosos, né? Principalmente da prata, principalmente dos povos incas, né? Então, olha só o nome, vice-reino do Peru, beleza? E aí nós temos um outro vice-reino bastante importante também, que é o vice-reino do Rio da Prata. Lembrando que nós temos aqui um importante rio, e por esse rio, né, vai escoar muito da produção de ouro e prata, né? Aqui nesse rio aqui, onde hoje nós temos aqui Argentina, Paraguai e tudo mais, nós temos aqui um importante rio e vai escoar, né? A produção de ouro e de prata vai sair muito por esse rio também, beleza, pessoal? Então nós temos aí a importância, né? O vice-reino do Rio da Prata, que é ali o Rio da Prata, beleza, pessoal? Além disso aqui, nós temos também as capitanias, né? Que eram pontos estratégicos defensivos, que formavam ali lideranças, né, exército, tudo mais, para poder defender os territórios ali de dominação da coroa espanhola, né? Nós tínhamos aí a Capitania Geral de Cuba, beleza?
a Capitania Geral da Guatemala, bem aqui próximo, né? Próximo aqui ao Império Maias, né? E Astecas, beleza? Deixa eu ver. Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela e Capitania Geral do Chile. Então eram importantes pontos estratégicos de defesa aí do território espanhol, né? Lembrando que aqui boa parte aqui da Capitania Geral do Chile também pertencia ao Império Inca também. Beleza? Então vamos lá. Pequeno texto. Os vice-reinados compreendiam áreas de exploração de metais preciosos ou áreas de intenso comércio. Ou seja, havia essa troca comercial, porque a partir do momento que você levava produtos, né, como metais preciosos, você tinha que ter o quê? Produtos vindo ali da metrópole, ou seja, da Espanha. Tinha que ver mantimentos, né, armamentos e assim por diante, para poder desenvolver ali a exploração e o comércio ali da localidade, do vice-reino. As capitanias gerais correspondiam às áreas estratégicas para as defesas dos domínios espanhóis. Deu para pegar a ideia? Então, as vice-reinados eram as áreas de produção de metais preciosos e de comércio, né? E as capitanias gerais eram as áreas aí prontas para proporcionar, produzir, promover a defesa do território, dos territórios ocupados. Prosseguindo, vamos lá, vamos entender um pouquinho da sociedade, né? Como é que se formou a sociedade aí na Espanha, né? Na América Espanhola, né? Olha só, ela vai se dividir em chapetones, né? E aqui nós temos aqui 1% da população. Nós temos os crioulos, 13,5% da população, né? E os mestiços, né? 27,5% da população. Além de índios e negros escravizados, né? 58% da população, uma grande quantidade aí da população, beleza? Ok, tirando os índios, né, e os negros, a gente tem que entender aí quem são o restante dos outros membros aí das nossas classes sociais aí na América Espanhola, né? Os chapetones eram quem? Eram os espanhóis que vieram para cá, se instalaram aqui, fizeram moradia aqui, começaram a pegar, olha só, começaram a pegar os cargos mais importantes administrativos, no exército, na liderança das igrejas e tudo mais. Era só os chapetones que podiam fazer isso, era só os chapetones que tinham esse privilégio dos melhores cargos administrativos da coroa portuguesa, professor? Sim ou não? Sim, lembre-se disso. Os chapetones eram os que tinham direito aos melhores cargos, aos cargos administrativos, no exército, na igreja e tudo mais. Era só os chapetones, que eram quem? Os espanhóis que vieram formar residência aqui, beleza? Explorar aqui, administrar aqui. Os crioulos, quem eram os crioulos? Eram os filhos dos chapetones, né? Eram nascidos dos espanhóis. Porém, embora fizessem parte da elite, não tinham direito aos mesmos cargos administrativos, a compor o exército, a compor as áreas administrativas, né? As instituições administrativas, né? As igrejas e tudo mais. Ou seja, eles não tinham esse direito, os crioulos, embora fossem descendentes de espanhóis, mas eram nascidos aqui. Se eram nascidos aqui, não teriam os mesmos direitos, beleza? Os mestiços era a união extraconjugal, ou seja, fora do casamento, né, de espanhóis com indígenas, com negros e tudo mais, beleza, pessoal? Então, era essa união extraconjugal, ou seja, fora do casamento, que formava os mestiços. Os índios eram a maioria dos povos daqui, da região, nativos, e os escravizados africanos, aqueles que foram trazidos forçadamente para trabalhar aqui na produção aqui, principalmente a produção econômica voltada aí para o cultivo da terra. Pegou a ideia? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho de texto. Chapetones, colonos nascidos na Espanha, beleza? A característica, eles participavam da administração pública, eram os únicos, né? Depois nós vimos aí os crioulos, né? Filhos de espanhóis nascidos na colônia, fazendeiros e grandes comerciantes, porém não participavam da política administrativa, não exerciam o papel de administração dos melhores cargos.
correto? Próximo, os mestiços, né? Filhos de espanhóis ou de crioulos com índias ou negros. Poderia ser tanto de espanhóis ou dos crioulos, mas eram mestiços, né? Misturaram, miscigenaram, né? Juntaram aí as culturas. Então, não tinham direitos, né? Era uma grande parte da população e estava crescendo também, beleza? O próximo, os indígenas, né? Indígenas e negros cativos. Indígenas compunham a maior parte da população. Trabalhava de forma compulsória. Compulsória e escrava não é a mesma coisa, guardem isso aí. Compulsório é um serviço forçado, contratual, mas não é um serviço escravo, né? O compulsório, você está fazendo um serviço forçado ali por algum tempo. Lembra da mita e da encomenda? Era por um determinado tempo, depois você estava livre, ou recebia um salário miserável, ou em forma de bem, de produto, ou de catequização, mas recebia. Não era um serviço duro, forçado, mas não era um serviço escravo. Ao contrário do serviço escravo, que ele era privado de todos os seus direitos, inclusive da sua liberdade, né? E não recebia salário nenhum por isso. Deu para pegar a ideia? Bom, serviço de forma compulsória na mita e na encomenda. Os africanos escravizados no litoral da Colômbia, do Equador e da Venezuela, e também nas Antilhas. Observe o seguinte: a maior parte do serviço que vai se desenvolver vai ser com a utilização da mão de obra indígena, local, nativo, né? Vai ser da exploração ali do ouro, da prata e tudo mais. Outros tipos de produção, né, ligadas à terra, à agricultura, à produção da cana-de-açúcar, à produção do tabaco, à produção do cacau, isso aí vai se desenvolver com a mão de obra escrava, né? E vai se localizar ali nas Antilhas, certo? Ali naquele conjunto de ilhas onde Cristóvão Colombo vai chegar inicialmente e onde depois vai se desenvolver outros povos, né, que vão começar a colonizar aquela área ali. Não vai ser só espanhóis que vai colonizar, nem espanhóis nem portugueses. Assim como os espanhóis e portugueses não foram os únicos nas grandes navegações, eles também não vão ser os únicos a ocupar as terras e a desenvolver a colonização. Nós veremos aí holandeses, franceses e ingleses também, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Beleza, pessoal? Então, olha só, o desenvolvimento da mão de obra escrava vai se desenvolver nessas colônias, né? Colômbia, Equador, Venezuela e nas Antilhas, que é esse conjunto de ilhas que eu falei para vocês aí na América Central. Prosseguindo, entendemos a sociedade, né? Sistema espanhol de colonização na América. Vamos ver aí algumas coisas que nós temos aí a respeito do sistema de colonização na América, né? Vimos o quê? Os vice-reis, né? E os capitães gerais eram nomeados pelo Conselho das Índias. Então se formou um Conselho das Índias. Por que Conselho das Índias? Porque esse território aqui da Espanha, da América Portuguesa, da América Espanhola, era visto como Índias, né? Eles vinham aqui como Índias, então era chamado de Conselho das Índias, o órgão que administrava, que indicava quem ia ser o vice-rei, quem ia ser o capitão-geral e tudo mais. Beleza, pessoal? Olha só, a administração econômica era dada nas mãos de um provedor. Então, esse provedor que era responsável pela administração econômica ali do território, certo? A jurídica, a administração jurídica, de aplicar a justiça, era dada na mão dos ouvidores e dos militares. Então, a aplicação, o julgamento e a execução de determinada da justiça estava na mão desses dois aí. Audiências era o quê? Tribunais de justiças instalados nos vices-reinados, né? Então, tribunal de justiça que vai julgar ali, determinar a justiça e tudo mais, estava justamente nas audiências, beleza, pessoal? Os cabildos, ayuntamentos também, né? Chamado assim, era um poder local, onde ali membros da elite eles se reuniam ali e iam resolver assuntos ali da região, né? A respeito de policiamento, a respeito de saneamento, de segurança, de produção, de circulação de produtos e tudo mais. Então, eram locais onde se reuniam a elite para poder fazer essa discussão aí de melhoria ali do local, beleza? Então, cabildos ou ayuntamentos
onde a elite decidia semanalmente sobre questões locais, tais como abastecimento, policiamento e obras públicas. Pegou? Olha só, isso aqui são instituições administrativas, certo? A casa de contratação, né? Ou casa de contratação. Meu espanhol não é lá dos primeiros, não, mas às vezes quando dá arriscada, né? Uma escorregada aí. Situava-se em Sevilha, na Espanha. Essa casa de contratação se situava na Espanha, em Sevilha, era um porto, olha só. Controlava todo o comércio, saída e entrada de mercadorias, né? Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no Panamá, e Veracruz, no México, eram os pontos aqui na colônia, na Espanha. Esses três aqui que a gente falou, eram portos, onde os produtos ali saíam de Sevilha, lá na Espanha, para vir, lá na metrópole, para vir para a colônia, né? Era assim que era chamado. Metrópole era o centro administrativo, era quem mandava, e colônia eram os centros aí de administrados, né, que eram administrados. Então, saía-se de Sevilha, dos portos da Sevilha, todo tipo de produto, e chegavam só nesses portos. E qualquer produto que saísse aqui da colônia, só saía desses portos e só iam para Sevilha, na Espanha. Era uma forma de controle, certo? Para não ter desvio de mercadoria, de produtos e tudo mais no meio do caminho. Pegaram essa ideia aqui? Se pegaram, vamos adiante. Estou seguindo. Certo, pessoal? Exploração econômica da América Espanhola. A gente sabe já algumas formas de exploração aí do trabalho aqui na América Espanhola. Eu quero que vocês guardem 3 delas. 2 a gente já falou, né? Que é a mita e a encomenda, né? A gente já falou sobre essas 2. Vou falar mais uma para vocês, que é chamada plantation, ou plantation. Algumas pessoas falam desse jeito, né? De vez em quando eu falo plantation, de vez em quando eu falo plantation, assim por diante. Mas peguem essa ideia aí. O restante que eu falar para vocês é a nível de informação que a gente vai aprendendo aos poucos, beleza? Olha só. Responsáveis pela conversão dos indígenas ao cristianismo, os jesuítas exerciam essas conversões nas reduções, ou chamadas de reduções. Beleza, pessoal? O que eram isso aí? Eram as missões jesuítas na Espanha, certo? Eram aqueles locais onde tinha uma praça central, onde tinha uma igreja, onde tinha um colégio jesuíta, onde tinham atividades ligadas à produção agrícola, que precisavam de alimento para poder se manter, para poder sobreviver, né? A criação de animais e tudo mais. Então, as reduções eram as missões espanholas, né? Jesuítas espanholas. Lembrando que os jesuítas eram os soldados de Cristo, né, que desenvolviam ali a catequização ali dos povos nativos da região. Beleza, pessoal? O que vai acontecer? Muitas dessas missões, dessas reduções aí, desses locais, serão atacados, né, por comerciantes, por mercadores, né, atrás do quê? Dos índios pacificados, catequizados para transformar em escravos. A princípio, esses locais aí, eles ficarão sob a proteção real, né? Não se pode atacar, a não ser se for por uma guerra justa, né? Ou seja, se alguém dali se rebelar, aí pode-se fazer ataque contra eles, né? Algum povo indígena se rebelar daquele local, poderia-se fazer algum ataque contra eles. Mas, a princípio, eles foram bastante, digamos assim, respeitados. Beleza? A encomenda, né? Isso aqui a gente já falou, né? Colonos se comprometiam em catequizar, né, na catequese dos índios. Então, aquele processo de encomenda, geralmente ligado à terra, certo? Lembra que a gente já falou na aula passada? Então, ele ia ali para trabalhar e recebia o pagamento em forma de quê? Da sua catequização. E o rei, o governo espanhol, só liberava, né, essas terras e esses povos indígenas se o colono se comprometesse a catequizar esse índio. Se não liberava. A forma de pagamento era essa do indígena, era a catequização. E o colono, ele tinha que se comprometer a catequizar esse índio, né? Além de sustentar ele com alimento e tal, tudo mais. Tinha um pagamento muito mínimo. O pagamento era justamente a catequização. O repartimento, né?
basicamente isso, agora sem o compromisso de se catequizar. Era igual a encomenda, agora sem o compromisso de catequização do indígena. Repartimento, a coroa espanhola concedia índios para funcionários reais, porém não eram responsabilizados pela catequização desses índios, ao contrário do que acontecia na encomenda. A mita, né, também chamada de Cuatequil, ali pelos astecas. A mita era utilizada pelos povos nativos aqui, pelo Império Inca, pelo Império Azteca, também na exploração de ouro, né? Era um trabalho compulsório, tinha um pagamento mínimo, né? Certo? Na exploração de ouro e prata, era por um tempo, né? 4 meses, 3 meses, assim, por conta das doenças pulmonares dentro das minas, beleza. Então, os espanhóis, vendo esse tipo que já era usado aqui, tanto a mita quanto a encomenda, adotaram esse sistema para a exploração econômica das riquezas do território. Observe o seguinte, que eu estou falando. Sempre eu estou falando de exploração, exploração, exploração. O tipo de colonização que foi imposta aqui na América espanhola e portuguesa vai chamar colonização de exploração. Beleza? Vamos lá. Mita, o Cuatequil, trabalho indígena obrigatório em tempos, aqueles 4 em 4 meses. Além das minas de ouro e prata, organizavam-se também as haciendas, grandes extensões de terras dedicadas à criação de gado para a produção de charque, carne seca e couro. Então eram grandes fazendas, produziam esses produtos aqui, né, as haciendas, que eram o quê? Destinadas também para a venda do comércio externo, venda para a metrópole, para enriquecer a metrópole, né? Diferentemente da estância. A estância era produzida para abastecer o mercado interno, certo? Não botei estância aqui, mas grave na sua cabeça aí como era o processo da estância, beleza? Era dedicada à produção da alimentação interna. As haciendas era para o mercado externo, beleza? Produção desses produtos aqui. Desenvolvida aonde? Argentina, Uruguai, Paraguai, beleza? Por quê? A produção aurífera e de prata, de metais preciosos, vai começar a cair em decadência. Então tem que se desenvolver outro tipo de produção para manter o lucro da metrópole, né? Já falo a colônia aqui, mas da metrópole. E isso aqui eu quero que vocês gravem também, né? Que vocês prestem atenção, bastante interessante isso aqui. Plantation, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e produção voltada ao mercado externo. 4 coisinhas aqui no plantation, né? Certo? O que é latifúndio? A grande extensão territorial, uma grande fazenda. Monocultura, o cultivo de apenas um produto agrícola: cacau, tabaco, algodão, cana-de-açúcar, beleza? Mão de obra, o que? Escrava. É ali nas Antilhas, é aqui que vai ser desenvolvido também aqui na América Portuguesa, né? Porque a gente começa o quê? Com a produção, né? Segundo produto, a produção econômica vai ser o quê? O cultivo da cana-de-açúcar. Então, o plantation está presente aqui, beleza? Mão de obra escrava, produção voltada para quê? Para enriquecer o mercado externo. Às vezes você produziu açúcar aqui, mas não tinha o direito de consumir aqui o açúcar, né? Você não sabia nem o gosto do açúcar, não sabia nem para que serviu o algodão, né? Nem sabia para que serviu o tabaco, que era uma moeda de troca muito utilizada lá na África, né? Para pegar escravos, né? O melaço, né? Que produzia a cachaça para trocar por escravos lá na África. Então tudo isso aí era utilizado. Beleza, pessoal? Prosseguindo, ficar por aqui, correção dos exercícios para a gente encerrar essa aula. Vamos lá. Da semana passada, quais as motivações que levaram os espanhóis a conquistarem as Américas? A busca de metais preciosos e a catequização dos povos nativos. Segundo, como se chamava o trabalho temporário nas minas de ouro e prata e o trabalho agrícola que tinha como pagamento a catequização da população local. Trabalho temporário nas minas de ouro e prata chamava-se mita, e o trabalho agrícola, onde o pagamento era a catequização, chamava-se encomenda. Prosseguindo, que fatores contribuíram para que os portugueses conquistassem povos da América pré-colombiana? A superioridade bélica, né, das armas, não botei bélica aqui, mas eu estou acrescentando, das armas espanholas, se você colocou, está certo. A rivalidade entre os povos da região das Américas
eram rivais, né? Até na aula passada, por isso que eu não citei, esqueci o nome de uma namorada que teve Hernán Cortés aqui, que era uma poliglota. Ela falava tanto a língua maia quanto a língua asteca, e depois vai aprender a falar o quê? O espanhol, né? Isso é poliglota. E ela vai ser a namorada, né, a amante de Hernán Cortés, e vai ajudar ele a conquistar ali o Império Azteca, né? Era chamada Malinche, o nome dela. Esqueci na aula passada, estou recuperando agora. Bom, que doenças foram responsáveis? Terminei essa daqui: superioridade das armas espanholas, rivalidade entre os povos da região das Américas e as doenças trazidas pelos europeus. Quarta questão agora: que doenças foram responsáveis pelo extermínio de boa parte das populações indígenas nativas aqui da região? Várias doenças, desde uma simples gripe até doenças como sarampo, tifo e principalmente a varíola, que matou muitos povos nativos da América Espanhola. É copiou e colou? Não. É uma resposta aqui que tem, pelo menos para te dar a ideia de como será a sua resposta. Prosseguindo, 4 perguntinhas para você trabalhar essa semana, para na próxima semana a gente corrigir. Como funcionava as plantations? Quem eram os chapetones e os crioulos? Beleza? O que eram os vice-reinados e quais eram eles? Quais eram as capitanias gerais e o que eram elas? E faltou o que aqui, viu? O que eram as Hansíadas? Beleza? Página 138 a 149. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.